Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve. Bom, para começar a nossa análise de hoje, eu quero propor um cenário. Opa, adoro seus cenários, vamos lá. Imagina o seguinte, uma pessoa está se afogando em alto mar. Ela está ali, exausta, já quase sem forças. Desesperador. Totalmente. E de repente um helicóptero de resgate aparece e joga uma boia salva-vidas perfeitamente na direção dela. Essa boia, claro, é um presente absoluto, né? Sim, custo caro para a equipe de resgate estar ali, mas para a pessoa na água é 100% gratuito. Exato. Só que, e aqui entra um detalhe bem perturbador, se essa pessoa simplesmente cruzar os braços e se recusar a segurar a boia, ela ainda vai afundar. Nossa, sim, o resgate estava ali, era de graça, mas exigia uma resposta, né? E é com essa faísca de incômodo que a gente abre a nossa imersão de hoje. Nós vamos explorar a fundo o capítulo 13 do livro Graça Transformadora. Um capítulo riquíssimo, diga-se de passagem. Muito rico. E a nossa missão aqui é investigar aquela visão que o autor do livro Graça Transformadora defende com unhas e dentes, sabe? A ideia de que a graça divina está muito longe de ser um passe livre ou uma mágica automática. E essa é uma discussão que mexe profundamente com as nossas estruturas emocionais, não é? Ah, sem dúvida. Mexe muito. Porque assim, a gente tem um desejo quase instintivo de acreditar numa espiritualidade que funcione meio que no modo espectador. Sim, é mais fácil, né? Muito mais fácil. Existe um conforto psicológico imenso na ideia de que Deus está no controle de tudo de uma forma absolutista. Claro, porque isso tira o nosso da reta. Exatamente. Isso nos exime de qualquer responsabilidade pelas nossas falhas diárias. Se a graça for unilateral e inevitável, então a nossa inércia está super justificada. É a desculpa perfeita. Só que a obra que a gente está analisando hoje simplesmente destrói essa zona de conforto. O argumento aqui é que existe uma engrenagem relacional, tipo uma parceria mesmo, e a gente precisa entender como essa mecânica opera na vida real. Certo, vamos desvendar isso. Porque, para construir a base desse argumento, a gente precisa definir primeiro o que é esse favor, né? O conceito básico. Isso. O texto traz uma ilustração inicial bem rápida para fixar isso, citando aquele desenho clássico, Denis o Pimentinha. Adoro essa parte. É muito boa. O Denis e o Juca saem da casa da senhora Wilson cheios de biscoitos. Aí o Juca, que é sempre desconfiado, pergunta o que eles fizeram para merecer aquilo. E o Denis resume toda a teologia da graça numa frase só. Que é genial, aliás. Genial. Ele diz assim: a senhora Wilson não nos dá biscoitos porque somos legais, e sim porque ela é legal. Nossa, isso é muito profundo se a gente parar para pensar. Muito. Ou seja, o ponto de partida é que a doação nasce unicamente da bondade de quem dá. Mas, se a bondade divina é o ponto de partida, a pergunta que fica martelando na cabeça é a seguinte: Qual? esses biscoitos cósmicos vão parar magicamente na boca de todas as pessoas, mesmo de quem está com a boca trancada? Olha, isso levanta uma questão importante. A analogia dos biscoitos ilustra super bem a origem do favor, mas não o processo de recebimento. Tá, e como é esse recebimento então? É o que o texto chama de o outro lado da moeda, que basicamente é a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. E para explicar isso, a fonte usa a figura de um jogo de xadrez. Xadrez? Tá, explique isso melhor. Sim, no xadrez, Deus faz o primeiro movimento, sempre. Ele abre o jogo oferecendo a graça, que é a boia salva-vidas lá do seu exemplo. Entendi. Mas o jogo paralisa se não houver um movimento de contrapartida do nosso lado do tabuleiro. O autor, inclusive, cita o livro de Hebreus, capítulo 4, que diz que devemos nos aproximar do trono da graça para encontrar ajuda. Ah, então tem uma ação aí. Exatamente, o verbo aproximar-se é muito intencional no texto. Ele exige que quem está precisando de ajuda saia do seu lugar de conforto. Peraí, mas se exige uma ação da nossa parte, isso não transforma a graça numa espécie de salário? Como assim? Tipo, se eu preciso me aproximar, fazer a minha jogada no xadrez, a gente não está voltando sorrateiramente para a ideia de que eu estou comprando ou merecendo a salvação pelo meu esforço de ir até lá. Olha, essa é a grande armadilha conceitual que confunde muita gente. Muita gente mesmo. Eu confesso que fiquei meio confuso lendo. É normal, mas o autor do livro Graça Transformadora é muito cuidadoso nesse limite.
Pensa assim, estender a mão para pegar um presente não é o mesmo que pagar por ele. Ah, faz sentido. O esforço não é uma moeda de troca, entende? É um mecanismo de receptividade. Pensa no seguinte, por que a graça exigiria um movimento nosso? Porque a gente não está lidando com uma transação financeira, mas com um relacionamento. E relacionamentos dão trabalho, né? Muito trabalho. Relacionamentos exigem o engajamento de duas vontades. Se a graça operasse como um ímã irresistível, não haveria amor livre. Haveria apenas uma programação robótica. Caramba, isso faz muito sentido. Isso transforma a espiritualidade de um download automático, sabe, num diálogo de verdade. Exato, uma via de mão dupla. Mas se é um diálogo e se a gente precisa fazer a nossa jogada, o que acontece quando a nossa atitude no tabuleiro é hostil? Ou quando a gente acha que já é bom o suficiente? Essa é uma excelente pergunta. Porque, a graça simplesmente ignora o nosso comportamento e invade a nossa vida mesmo assim? Não, de jeito nenhum. O texto argumenta exatamente o oposto. A graça não apenas age, mas ela também reage. Reage? Como assim? A nossa postura interna determina o fluxo do favor divino. E para ilustrar como isso funciona na prática, o autor resgata aquela parábola lá de Lucas 18 sobre dois homens orando no templo. Ah, o fariseu e o publicano, certo? Isso. Um é um religioso super orgulhoso que fica listando as boas ações dele como se tivesse, apresentando um currículo para Deus. Literalmente lendo o LinkedIn dele no templo. Exatamente isso. E o outro é um homem humilde que mal consegue levantar os olhos, reconhecendo a sua completa miséria e dependência. E é super interessante notar que os dois estavam exatamente no mesmo lugar, né? Buscando contato com a mesma divindade. Perfeito, mas com resultados diametralmente opostos. O humilde atraiu a graça e saiu justificado, já o religioso orgulhoso repeliu a graça. Ele repeliu a graça. Isso é muito forte. É muito forte. O texto usa aquela passagem bíblica que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a mecânica psicológica por trás disso é fascinante. Conta mais sobre essa mecânica. O orgulho repeliu a graça, não porque Deus sentiu raiva do religioso, não é isso. É porque o orgulho diz, eu já sou pleno, eu não preciso de nada. Ah, entendi. E não dá para encher um copo que já está cheio. Exatamente essa ideia. É impossível. A humildade, por outro lado, é o reconhecimento do próprio vazio. E é isso que cria o espaço exato que a graça precisa para operar. Sabe, ouvindo você falar sobre essa atitude que aciona o bloqueio à graça, me vem à mente uma imagem bem do nosso cotidiano mesmo. Qual imagem? Pensa naquelas portas automáticas de um shopping. A energia que move a porta, os motores, os trilhos, tudo aquilo pertence ao shopping. Entrar é de graça. É um favor do dono do prédio. Tô acompanhando. Mas se a pessoa não caminhar na direção da porta, o sensor de movimento não capta a intenção e a porta simplesmente não abre. A pessoa pode ficar ali, sentada na calçada, gritando que a porta está trancada. Mas a energia do prédio só reage ao passo humano. Olha, a analogia da porta automática é muito útil para entender o gatilho da ação. Mas, se conectarmos isso a um panorama maior, a gente precisa adicionar uma camada de complexidade aí para não cairmos no perigo de ver a graça como algo puramente mecânico. Justo. A porta é meio cega, né? Sim, a porta é uma máquina cega. A graça, segundo o texto que estamos analisando, é profundamente pessoal. Não é só um sensor que reage ao movimento físico. Tá, é uma resposta aqui, então. É uma resposta a um posicionamento de confiança. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que obtemos acesso a essa graça pela fé. A fé é essa porta de entrada, mas a fé não é apenas acreditar em fatos históricos, sabe? É ceder o controle. E é aí que entra aquele equilíbrio muito delicado que o livro menciona, certo? Isso mesmo. Porque a fonte diz que a própria fé é uma dádiva, mas o ato de crer é nosso. Seria tipo, o shopping me dá as pernas para eu andar até a porta, mas a decisão de dar o passo continua sendo puramente minha. Precisamente. E é por entender que a decisão de continuar caminhando é humana
que o texto alerta repetidamente sobre a possibilidade real de retrocesso. Um retrocesso, tipo perder essa conexão. Sim, o autor cita várias passagens sobre isso, como Gálatas falando sobre cair da graça, ou a carta aos Coríntios alertando para não receber a graça de Deus em vão. E tem uma menção muito forte ao teólogo John Wesley nesse capítulo. Assim, Wesley enfrentou muita oposição por causa disso, né? Muita. Ele enfrentou uma oposição tremenda na época dele justamente por defender essa postura. Porque no tempo dele havia uma vertente enorme que dizia que, uma vez que a graça entrava, ela era irresistível e o indivíduo jamais poderia perdê-la. O que, psicologicamente falando, é muito tentador acreditar. Ah, demais. É aquela ideia de, bom, já garanti o meu, não preciso mais me preocupar com as minhas atitudes diárias. Exatamente. Gera um comodismo imediato. Mas Wesley e os autores deste livro, acompanhando esse raciocínio, argumentam que o ser humano pode sim comprometer a ação da graça por falta de cooperação contínua. Tem que cooperar sempre. Sempre. Porque se não houvesse o risco da gente perder ou anular o que recebemos, os escritores bíblicos não gastariam tanta tinta nos implorando para retermos a graça. É verdade. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque essa conversa toda tira a graça daquele pedestal de evento único do passado, sabe? Tipo, o dia em que eu entendi a salvação lá atrás. E traz a graça pro chão da cozinha, pra terça-feira à tarde. Perfeito, a graça no dia a dia. Exato. A interação se estende à forma como nos relacionamos com o Espírito Santo na nossa rotina. A fonte usa uma palavra grega que é espeinume. Que significa apagar. Isso, referindo-se àquela passagem de 1 Tessalonicenses 5,19. Essa mesma. Não apagueis o Espírito. O texto compara o Espírito a um fogo. O fogo é divino, desce do alto. Mas a lenha, quem bota somos nós. O que muda absolutamente tudo sobre como a gente enxerga as nossas falhas diárias, não acha? Totalmente. Porque quando a gente pensa em apagar o Espírito, a gente logo imagina um pecado gigantesco, um crime absurdo, né? Uma coisa de filme. Isso. Mas se a graça é um fogo que exige oxigênio e lenha para se manter aceso, talvez a gente apague o Espírito de formas muito banais. Com certeza. Como você imagina isso? Olha, pode ser passar 3 horas rolando um feed de redes sociais, se enchendo de ansiedade e comparação, em vez de passar, 5 minutos em silêncio. A gente não cometeu nenhum crime hediondo. Não, mas deixou a fogueira apagar. Exatamente. Não colocamos lenha na fogueira. A gente corta o oxigênio através de distrações fúteis e depois ainda reclama que não sente mais o calor divino. Nossa, essa leitura do cotidiano é cirúrgica. E o texto oferece uma explicação técnica impressionante para esse nosso trabalho diário. A parte técnica do livro é fantástica. Sim, o autor mergulha novamente no grego para analisar Romanos 8, onde diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A palavra lá é sunantilambanomai. Um palavrão grego. Sim, um termo longo e super complexo. O Dr. T.J. McCrossan, que é citado na obra, traduz isso como agarrar no lado para ajudar. E a analogia que a fonte usa para explicar isso é a de um piano pesado. Eu achei essa parte muito visual. Eu, como leitor, fiquei muito impressionado. É muito boa, né? Imagina que a sua fraqueza, a sua ansiedade crônica ou até um traço ruim do seu caráter é um piano imenso. O que a gente geralmente espera que Deus faça. Que ele tire o piano magicamente. Exato. A gente diz, Senhor, tira esse piano da minha frente. A gente quer que o Espírito Santo chegue, nos empurre gentilmente para o sofá, coloque o piano nas costas sozinho e leve embora. Mas não é bem assim que funciona. Não mesmo. A palavra grega diz que ele não faz isso. Ele agarra na outra ponta do peso. O que é a definição perfeita de sinergismo? Sinergismo. Isso. Sinergismo é a operação conjunta de forças. O oposto disso seria o monergismo, onde há apenas uma energia agindo de forma totalmente isolada. Que é o que a gente gosta de acreditar. Claro, o monergismo é aquela ilusão confortável do Deus carrega meu piano sozinho enquanto eu assisto TV, mas o sinergismo exige o nosso suor. Exige muito suor. E tem um detalhe, se você soltar sua ponta do piano, o Espírito Santo não vai ficar segurando o instrumento sozinho no ar, flutuando magicamente. O piano vai cair e quebrar o seu pé.
E a gente ainda vai culpar Deus por estar com o pé quebrado, né? Exatamente. E o piano não cai porque o espírito é fraco, mas porque o acordo de parceria foi quebrado pela nossa omissão. O apóstolo Paulo diz para Timóteo reavivar o dom, ou seja, manter viva a chama. A inspiração é divina, mas a manutenção é responsabilidade nossa. É um choque de realidade, eu admito. Mas veja bem, se o arranjo exige de nós essa postura ativa, se é esse carregar de piano suado em conjunto, a gente tem um limite. Como assim um limite? Tipo, a graça é um tanque de combustível que vem de fábrica, sei lá, 50 litros, e a gente só administra isso a vida toda ou é possível obter mais graça? Aprofundar essa experiência? Ah, entendi. É possível aprofundar radicalmente e a transição que o livro faz para explicar isso é muito poética. Ele utiliza a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47 do Antigo Testamento. A visão do rio. Isso. Ezequiel tem uma visão de um rio que nasce no templo e flui para o deserto, trazendo vida onde havia morte. A água desse rio representa a própria correnteza da graça, a ação do Espírito. Certo. E o guia da visão vai medindo a profundidade e mandando o Ezequiel entrar na água. Primeiro a água bate no tornozelo, depois sobe para o joelho, depois na cintura, até que vira um rio profundo, onde ele perde o pé e precisa nadar. E tem um detalhe sutil ali que quase passa despercebido numa leitura rápida. Qual o detalhe? O rio, por mais curador que seja, ele tem o seu próprio curso. Ele não fica perseguindo o profeta na margem. Se o Ezequiel quisesse experimentar aquela água, ele precisava sair da margem seca e caminhar para dentro da correnteza. É a nossa jogada no xadrez de novo, certo? A mesma lógica estrutural, perfeitamente. Mas agora, com um propósito de rendição. Porque pensa bem, quando a água está no tornozelo ou mesmo na cintura, quem está no controle da caminhada? O Ezequiel. Sim, o Ezequiel. Os pés dele estão firmes no chão. Ele que dita o ritmo, a direção que ele quer ir, e a água apenas passa por ele. É uma situação confortável. Muito. E é exatamente o que muitas pessoas vivem. Uma espiritualidade onde elas mantêm o controle absoluto das próprias vidas, com apenas um filetinho de graça molhando os pés só para garantir aquele conforto de estarem perto de Deus. Só para falar que não estão no seco. Exato. Mas o propósito do rio não era dar um banho raso. O guia levou o profeta para as águas profundas, onde ele não dava mais pé e precisava ser carregado pela correnteza. Então, o que tudo isso significa? Significa que a meta da graça não é nos dar ferramentas para a gente controlar melhor a nossa vida, mas sim nos levar a um ponto onde a gente abre mão desse controle. E o livro, ele desmistifica um conceito que muita gente confunde, que é a ideia de ser cheio do Espírito. Como que o autor trabalha isso? Olha, o autor é brilhante nessa reestruturação conceitual. Porque quando a gente ouve a frase ser cheio do Espírito, a gente logo imagina o Espírito Santo como um líquido que está acabando e nós somos um balde vazio. Senhor, me dá mais 10 litros de Espírito aqui. Isso, mas o Espírito não é uma substância quantificável, é uma pessoa, é a totalidade divina. Então, não se trata da gente ganhar mais do Espírito Santo, trata-se do Espírito Santo ganhar mais de nós. Nossa, isso é poderoso. É ceder mais território. Sabe, quanto mais fundo você entra no rio, menos o seu pé toca o chão, mais a correnteza te carrega. A graça aumenta na exata proporção em que o nosso senso de controle diminui e a nossa dependência ativa aumenta. É quase um paradoxo, né? O esforço contínuo de caminhar para dentro do rio é o que nos leva, no final das contas, à experiência de não fazer esforço contra a correnteza. Sim, é uma entrega. E isso nos traz, inevitavelmente, para aquela citação incrível do Dallas Willard, que o texto destaca na parte final. Ah, eu adoro essa citação. Willard diz que a gente precisa parar de usar a desculpa de que a graça não pode ser comprada como uma justificativa para o nosso sedentarismo espiritual. E a frase emblemática dele é: a graça é o oposto de mérito e não de esforço. Essa frase, nossa, ela precisava ser emoldurada mentalmente por qualquer pessoa que está tentando entender a espiritualidade. Com certeza, porque o mérito diz: eu fiz o trabalho, agora Deus me deve a recompensa. Uma transação comercial. Exato. Já a graça diz: a recompensa já me foi dada gratuitamente,
Portanto, eu me esforço energicamente para vivê-la com toda a intensidade. O nosso engajamento não é a causa do amor de Deus, é a consequência, é a resposta saudável a Ele. Faz todo sentido. Porque se nós continuarmos sendo meros espectadores, sentados esperando por uma nuvem mágica que venha resolver os nossos problemas de caráter ou de falta de fé, a gente vai continuar sentado na calçada na frente de uma porta automática que não se abre. É uma virada de chave gigantesca. Essa visão tira todo aquele peso esmagador da condenação, mas coloca um peso equivalente de responsabilidade nos nossos ombros. E é justamente com essa tensão produtiva que nós vamos encerrar a análise de hoje. Eu acho excelente, deixa o pessoal pensando. É isso. Eu deixo aqui um desafio para quem está nos ouvindo e acompanhando essa jornada com a gente. Se a graça é como um fogo que precisa de oxigênio diário, e se o Espírito Santo é esse parceiro segurando a outra ponta do nosso piano pesado, a gente precisa se perguntar: quais pequenos hábitos ou distrações da nossa rotina estão soltando a nossa ponta do peso? Uma ótima reflexão. Sim, onde é que nós estamos largando a lenha no chão e culpando os céus pela escuridão do nosso quarto? Pense muito nisso enquanto você caminha para as águas mais fundas essa semana. E para quem já quer continuar essa jornada, teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.